Olá amigos do canal Medo Noturno. Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Dante, seu parceiro para a Hora dos Sustos. Irei acompanhar vocês daqui pra frente contando os relatos mais bizarros e sombrios que puder. Então vai lá e pega uma xícara de café e vem ouvir os relatos de hoje. Para ter uma experiência mais imersiva e envolvente, utilize fones de ouvido. Prontos? Vamos começar! O cheiro metálico do sangue se misturava ao óleo velho e à poeira. Naquela pequena oficina mecânica de beira de estrada, ninguém parava por muito tempo. Era um daqueles lugares que pareciam ter sido esquecidos no tempo. O letreiro estava apagado, a bomba de gasolina ao lado enferrujada, e o dono, um homem calado chamado Anselmo, passava os dias consertando carros que quase nunca tinham conserto. A última pessoa que entrou ali foi um caminhoneiro chamado Raul. O motor do caminhão falhara 15 km dali, e ele não teve escolha a não ser rebocá-lo até aquele lugar. Pode dar uma olhada? Ele perguntou, acendendo um cigarro enquanto Anselmo limpava as mãos em um pano sujo. O mecânico não respondeu de imediato. Apenas ergueu os olhos fundos e fixou Raul com uma expressão estranha. Você veio de onde? Do norte. Descendo para a capital. Anselmo assentiu lentamente. E, viu alguma coisa na estrada? Raul franziu a testa. Como assim? Algo que estranho. Um vulto. Ou talvez alguém que não deveria estar lá. O caminhoneiro riu, batendo as cinzas do cigarro. Tá perguntando se eu vi fantasma? Anselmo não riu. Se viu, é melhor ir embora. Agora. Raul ficou sério. Olhou para o caminhão quebrado e suspirou. Olha, só preciso de um conserto. Se puder ajudar, ótimo. Se não puder, me fala logo. O mecânico hesitou. Olhou para o caminhão e depois para o horizonte, onde a estrada desaparecia na escuridão da noite. Eu vou ver o que posso fazer. Mas não saia da oficina. Não importa o que aconteça. Raul revirou os olhos, mas deu de ombros. Entrou na pequena recepção da oficina, onde havia uma TV antiga chiando estática e uma poltrona rasgada no canto. O tempo passou. Meia hora. 1 hora. 2. Nada de Anselmo voltar. Raul se levantou e espiou pela porta da oficina. O caminhão ainda estava ali. Mas o mecânico não. Anselmo? Nenhuma resposta. Ele deu mais alguns passos para dentro, sentindo o cheiro forte de graxa e algo mais amargo, como ferro queimado. O caminhão ainda estava com o capô aberto, mas agora havia algo estranho. Um rastro escuro saía debaixo do veículo, indo até o fundo da oficina. Sangue. Raul engoliu seco. Anselmo? Chamou de novo, agora mais baixo. Foi quando viu. Lá no fundo, entre as sombras das ferramentas e peças velhas, algo se mexia. Não como uma pessoa, mas como algo tentando imitar uma. Os ossos pareciam se dobrar nos ângulos errados. Os braços eram finos demais, longos demais. E a cabeça? A cabeça era de Anselmo. Mas não como ele o vira antes. Seu rosto estava esticado, os olhos arregalados, a boca aberta num grito congelado no tempo. A coisa deu um passo à frente. E então outra cabeça brotou de seu peito. A de uma mulher. Depois, outra. Depois, outra. Cada uma delas, com olhos apavorados, bocas abertas em silêncio. Raul correu. Saiu da oficina e se jogou dentro do caminhão. Girou a chave na ignição, torcendo para que algo milagroso acontecesse. O motor pegou. Mas quando olhou pelo retrovisor, o rosto de Anselmo estava ali, dentro do caminhão. E sussurrou. Agora você também faz parte. O motor morreu. E então, tudo ficou escuro. O silêncio que veio depois foi quase pior do que o que Raul acabará de ver. Ele ficou imóvel no banco do caminhão, os dedos trêmulos ainda segurando a chave na ignição. O motor havia morrido, mas não por falha mecânica. Ele sentiu isso. A coisa que tinha o rosto de Anselmo ainda estava ali. Não dentro do caminhão, mas ao redor. Uma presença fria, pulsante, como um peso invisível sobre seu peito. Ele tentou respirar fundo. Contou até 3, com um movimento rápido, empurrou a porta e pulou para fora. A oficina agora estava diferente. O espaço parecia maior, como se os muros tivessem se afastado. O teto desaparecera na escuridão, e o chão de concreto dera lugar a algo que lembrava carne. Era orgânico. Pulsante. E ele estava pisando sobre aquilo.
Você faz parte. A voz sussurrou de novo, agora vindo de todas as direções. Raul girou o corpo, tentando encontrar uma saída. O caminhão já não estava mais ali. Apenas um borrão escuro, como se tivesse sido absorvido. E então, ele viu as cabeças. Centenas delas. Todas costuradas juntas, como uma tapeçaria grotesca, forrando as paredes do lugar. Algumas tinham olhos arregalados, outras estavam fechadas, mas todas pareciam sofrer. E foi quando ele reconheceu uma delas. Pai. O rosto estava ali. Seu pai. O homem que o criará, que desaparecera anos atrás sem deixar rastro. A pele dele estava costurada às outras, os lábios abertos, como se tentassem falar. Raul tropeçou para trás, o estômago revirando. O que é isso? O que é isso? As cabeças se mexeram. Todas ao mesmo tempo. O que sempre esteve aqui? A voz veio de dentro das paredes. Do teto invisível. Do próprio chão pulsante sob seus pés. Raul sentiu algo subindo por sua perna. Ele olhou para baixo. Mãos. Mãos brotando do chão, puxando, costurando-se à sua pele. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. E então, a dor começou. Algo estava se esticando dentro dele. Sua pele começou a abrir em fissuras finas, como se algo tentasse sair de dentro. Ele viu seus próprios dedos ficando mais longos. As juntas se dobrando. Os ossos se refazendo em novos formatos. E por fim, sentiu seu rosto sendo puxado. O último pensamento coerente que teve foi: não quero fazer parte disso. Mas ele já fazia. Raul sentiu sua pele se rasgar em ondas, como se algo estivesse descascando sua identidade, retirando cada camada de quem ele era. A dor era insuportável, mas pior do que isso era a sensação de que ele estava sendo reescrito. Os rostos costurados às paredes sussurravam palavras que ele não compreendia, línguas antigas, distorcidas, que ecoavam dentro de sua mente como agulhas perfurando seus pensamentos. Ele tentou resistir, tentou se lembrar de quem era, mas memórias começaram a desaparecer. Seu pai. Sua infância. Seu primeiro beijo. Tudo estava sendo arrancado. Em seu lugar, algo novo nascia. Algo que não era humano. Raul sentiu suas mãos alongarem-se, seus dedos dobrando-se de maneiras impossíveis. Sua pele perdeu a textura comum e tornou-se algo mais espesso, retorcido, como couro envelhecido. E então, seus olhos se abriram. Não os que já possuía. Outros. Em seus ombros. No peito. Ao longo dos braços. Pequenos olhos pulsantes que piscavam em descompasso, absorvendo o ambiente ao redor como se estivessem vendo o mundo pela primeira vez. Mas ele não via apenas a oficina. Ele via tudo. O espaço entre o tempo. As frestas entre os segundos. As sombras dentro das sombras. E no centro de tudo, ele viu a criatura. Ela não tinha um corpo fixo. Era uma silhueta tremulante, como se estivesse em constante transição entre formas, um amontoado de rostos costurados e membros que se moviam sem um padrão lógico. Mas o pior de tudo era que ele reconhecia cada um daqueles rostos. Eles eram todos os que haviam desaparecido antes dele. Cada um deles, absorvido. Transformado. E agora, Raul também fazia parte. Seus lábios se abriram, mas ele não tinha mais voz própria. Apenas ecos. E do lado de fora, na estrada escura, onde o caminhão de Raul deveria estar, outro veículo se aproximava. Alguém novo. Alguém que ainda não sabia. Se você gostou desse relato e quer continuar ouvindo nossas histórias, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos para a próxima história. Na estrada de terra que cortava o interior, Marcos dirigia sua caminhonete com os faróis baixos, iluminando a poeira espessa que se levantava no caminho. Ele estava exausto. O trabalho na fazenda da família o consumia, e aquela viagem noturna para buscar suprimentos na cidade vizinha era a última coisa que queria fazer. Mas o que mais o irritava era aquele maldito rádio. O aparelho, velho e falhando, insistia em ligar sozinho. Sempre na mesma estação. Se não consertar isso logo, vou acabar jogando você pela janela. Resmungou, girando o botão do volume até o mínimo. Mas a estática permaneceu. E então, uma voz surgiu entre os chiados. Marcos. Ele gelou. Pisou no freio com força, fazendo a caminhonete derrapar. O motor roncou na noite vazia. Ele conhecia aquela voz. Era de seu irmão, Caio.
O mesmo irmão que morrera há 8 anos. Virou-se lentamente para o rádio, a respiração descompassada. O visor da estação não indicava nenhum número. Apenas um brilho verde fosco, tremulante, como se estivesse queimando por dentro. Você me abandonou. A voz repetiu. Marcos sentiu um arrepio subir pela nuca. Caio havia desaparecido em um acidente de barco. O corpo nunca fora encontrado. A correnteza levará tudo. Mas agora, ali, na escuridão silenciosa da estrada, ele ouvia a voz do irmão como se estivesse sentado no banco do passageiro. Isso não é real, murmurou, tentando controlar a respiração. O rádio explodiu em estática, chiando como um grito estridente. E então, o farol do carro piscou. Por um segundo, a estrada sumiu. No lugar dela, água. Água escura, profunda. Ondulando. E nele, algo se movia. O farol voltou ao normal. A estrada reapareceu. O rádio ficou mudo. Marcos soltou um xingamento e engatou a marcha, tentando sair dali o mais rápido possível. Mas, ao olhar pelo retrovisor, viu pegadas molhadas no banco traseiro. Ele não estava sozinho. Marcos tentou não olhar pelo retrovisor novamente. O coração martelava contra suas costelas, o suor escorria pela nuca. A estrada parecia mais estreita, as sombras dos eucaliptos se alongavam como garras prontas para rasgá-lo. Pisou fundo no acelerador. O motor rugiu, a caminhonete vibrou com a velocidade, mas algo estava errado. O peso do veículo parecia diferente. Como se alguém estivesse no banco de trás. Os pelos de sua nuca se arrepiaram. Ele sentia uma presença. Molhada. O rádio voltou a chiar, um sussurro distorcido surgindo entre os estalos. Não adiantou fugir, Marcos. Você sempre soube que eu voltaria. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando se concentrar. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Abriu novamente. O espelho retrovisor estava embaçado. Pequenos pingos escorriam no vidro, como se alguém tivesse respirado ali. E no meio da névoa, surgiram marcas de dedos. 5 linhas, desenhadas lentamente, de dentro para fora. Marcos sentiu o pânico tomar conta. Com uma das mãos trêmulas, apertou o botão do rádio, tentando desligá-lo de vez. Mas o som não parou. O chiado se intensificou. A voz de Caio ficou mais nítida. Você me deixou morrer, irmão. E agora, você vem comigo. A luz do painel piscou. O ar dentro do carro ficou gelado. Marcos sentiu algo úmido tocar seu pescoço. Foi quando olhou para o banco do passageiro. E viu ele. Caio estava ali. Seu rosto estava inchado e arroxeado, os olhos fundos, sem brilho. A pele ensopada, ainda escorrendo água suja, com pedaços de algas grudados na boca entreaberta. E então ele sorriu. Marcos gritou e puxou o volante com força. A caminhonete saiu da estrada. Os pneus deslizaram pela terra úmida, a traseira girou descontrolada. O mundo virou um borrão de luzes e sombras até que o veículo capotou, rolando 3 vezes antes de parar no meio do mato, com um baque seco. Silêncio. Apenas o som da respiração trêmula de Marcos. Ele estava de cabeça para baixo, preso pelo cinto. Seu corpo doía, mas estava vivo. Ouviu o gotejamento. O cheiro de água parada e lama tomou suas narinas. Com um gemido, ergueu a cabeça, tentando enxergar. O rádio ainda estava ligado, mas agora só havia estática. Até que uma nova voz surgiu. Baixa. Distante. Múltipla. Ele nos trouxe mais um. Marcos congelou. Olhou para fora, pelo vidro trincado. Ali, no meio do mato encharcado pela neblina, havia figuras. Pessoas. Molhadas. Inchadas. Seus corpos tremulavam na penumbra, os olhos vazios refletindo o brilho fraco dos faróis. E todas sussurravam em uníssono. Agora você é um de nós. A porta da caminhonete abriu sozinha. E mãos frias o puxaram para fora. A estrada voltou a ficar vazia. Apenas o rádio continuava chiando. Na manhã seguinte, a caminhonete de Marcos foi encontrada tombada ao lado da estrada, com a porta do motorista aberta e os bancos encharcados. Não havia sinal dele em lugar algum. Nenhum rastro de pegadas no chão, nada que indicasse para onde ele poderia ter ido. Apenas uma poça de água escura acumulada sob o veículo, exalando um cheiro podre. A polícia local iniciou buscas pela região. Vasculharam cada pedaço de terra, cada riacho, mas Marcos parecia ter evaporado.
A única coisa que encontraram foi seu celular, caído na lama, com a tela rachada. Quando ligaram o aparelho, só havia uma gravação recente. O arquivo era curto. 11 segundos. Ao reproduzi-lo, ouviram um som abafado, como água borbulhando. E então, um sussurro fraco, distorcido pela estática. Ele me pegou. A voz era de Marcos. E, ao fundo, antes da gravação cortar abruptamente, um outro som surgiu. Algo semelhante a um riso múltiplo. Um mês depois, estranhos relatos começaram a surgir entre os caminhoneiros que cruzavam aquela estrada à noite. Alguns diziam que, ao passar pelo trecho onde o carro foi encontrado, seus rádios ligavam sozinhos, sempre chiando na mesma frequência. Outros contavam que viam um homem parado no acostamento, vestindo roupas encharcadas, com a pele escura de lama e os olhos fundos demais. Mas os relatos mais assustadores vinham dos poucos que tiveram coragem de parar. Porque, quando abaixavam o vidro para perguntar se ele precisava de ajuda, o homem simplesmente abria a boca. E de dentro dela, jorrava água. E aí, amigos do canal? Me respondam uma coisa. A que horas vocês estão assistindo a esse vídeo? Quero saber quem são os corajosos que ouvem esses relatos à noite. Bora pro próximo. A estrada era um risco negro entre as colinas desertas, iluminada apenas pelos faróis do ônibus. Marta esfregou os olhos, lutando contra o cansaço. O relógio digital acima do motorista marcava 2h47 da manhã. O veículo balançava suavemente enquanto avançava pela rodovia vazia. Havia poucos passageiros. 3 fileiras à frente, um senhor dormia com a cabeça caída para o lado. No fundo, uma mulher encarava o celular. 2 bancos atrás de Marta, um adolescente usava fones de ouvido e batia o pé no ritmo de uma música inaudível. Ela tentou voltar a dormir, mas um som a despertou. Toque, toque, toque. Algo batia na janela. Marta franziu a testa. Como poderia ser? O ônibus estava em alta velocidade. Virou lentamente a cabeça para o vidro. Nada. Apenas a estrada vazia e o reflexo pálido do seu próprio rosto. Suspirou, culpando o cansaço. Mas então, ouviu de novo. Toque, toque, toque. E dessa vez, veio da janela do outro lado do ônibus. O adolescente com os fones de ouvido não pareceu perceber nada. O velho na frente continuava dormindo. Marta começou a sentir um arrepio subir pela espinha. Virou-se devagar para o outro lado do corredor. E então viu. Um homem caminhava ao lado do ônibus. Não corria. Caminhava. Passo por passo, mantendo a mesma velocidade do veículo. Seu rosto era parcialmente encoberto pela sombra, mas ela pôde ver seus olhos muito grandes, muito fixos, diretamente nela. Marta abriu a boca para gritar, mas não conseguiu. Seu corpo parecia congelado. O homem sorriu. E então, bateu na janela novamente. Toque, toque, toque. Marta fechou os olhos, apertando as mãos no colo. Isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. Quando finalmente criou coragem para olhar de novo, ele não estava mais lá. O ônibus seguiu viagem. Mas o terror não havia passado. Porque agora, o banco ao lado dela estava ocupado. E o homem sorria. O som no teto do ônibus era baixo no começo. Um arranhar lento, metálico, como unhas raspando contra o ferro. Marta sentiu os pelos do braço se arrepiarem. Ela olhou para cima, mas tudo o que viu foi o tecido encardido do teto da cabine. O ônibus balançava na estrada deserta. O motorista apertava o volante, os olhos arregalados no retrovisor. Ele também ouvia. Ele sabia que algo estava ali. O senhor que antes dormia se ajeitou no assento, resmungando. O adolescente tirou os fones de ouvido e franziu a testa, como se estivesse sentindo algo estranho. Então, o som ficou mais forte. Arranhados mais profundos, mais agressivos. Como se algo estivesse tentando abrir um buraco no teto. Que diabos é isso? O motorista exclamou. Tum! Algo pesado caiu sobre o ônibus. O veículo deu um solavanco. Marta segurou o encosto do banco, sentindo o estômago despencar. O motorista tentou manter o controle, mas as luzes internas piscaram. O motor roncou de maneira estranha, como se estivesse sufocando. A mulher no fundo do ônibus soltou um grito. Tem algo lá fora. Marta virou o pescoço para olhar pela janela. E então, ela viu. Dedos. Dedos pálidos e longos deslizando pelo vidro, do lado de fora. Não estavam grudados a uma mão.
Apenas dedos, ossudos e brancos, andando sozinhos sobre o vidro como aranhas. Marta puxou o ar bruscamente. Pare o ônibus! Alguém gritou. O motorista não respondeu. Ele estava tremendo, apertando o volante com força, os olhos fixos no espelho retrovisor. E Marta percebeu o que ele estava vendo. Atrás do ônibus, na estrada vazia. Algo os seguia. Era alto. Muito alto. As luzes vermelhas da traseira do ônibus mal iluminavam sua silhueta. Mas Marta viu a forma. Pernas compridas demais. Um tronco fino. A cabeça caída para o lado, como se o pescoço estivesse quebrado. Mas o pior de tudo era a boca. Porque estava aberta. Muito aberta. E dentro dela havia rostos. Marta piscou. O sangue gelou em suas veias. Os rostos estavam gritando, se contorcendo, como se estivessem tentando escapar. A coisa corria atrás do ônibus. E estava se aproximando. Se você está gostando dos relatos e gostaria de nos apoiar, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Seu apoio é essencial para nós. Vamos para o próximo relato. O barulho vinha do andar de cima. Primeiro, era só um estalo. Um daqueles sons que casas velhas fazem no meio da noite. Depois, um rangido longo, arrastado, como madeira cedendo sob o peso de algo. Jonas segurou a respiração. O apartamento era pequeno, um loft alugado no centro da cidade. E não tinha um andar de cima. Ele largou o celular e olhou para o teto. Estava escuro, a luz da rua entrando pelas frestas da persiana. Outro rangido. Lento. Pesado. Alguém estava andando acima dele. Mas isso não fazia sentido. Ele morava no último andar. Acima dele, só havia o telhado. Jonas engoliu seco. Tentou se convencer de que era coisa da sua cabeça. Talvez o prédio inteiro estivesse se mexendo com o vento. Talvez fosse um pombo grande demais. Então, o som parou. Por um segundo, houve apenas silêncio. E depois, toque. 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 Batidas. No teto. Bem acima da sua cabeça. Jonas congelou. Ele tentou pensar racionalmente. Nenhum vizinho. Nenhum acesso ao telhado. Nenhum motivo para ver alguém ali. Mas, ainda assim. Toque. 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 Mais fortes dessa vez. Ele sentiu o pânico subir pela garganta. Algo sabia que ele estava ali. E estava chamando por ele. Jonas saiu da cama devagar, sem fazer barulho. Pegou o celular, abriu o aplicativo da lanterna, mas não acendeu ainda. Foi até a janela e puxou a persiana com cuidado. O vidro refletiu seu rosto, pálido sob a luz da rua. Lá fora, os postes lançavam sombras longas na calçada. Tudo parecia normal. Exceto pelo detalhe que fez seu estômago afundar. A sombra de Jonas estava projetada na parede oposta do quarto. Mas ao lado dela, havia outra. Mais alta. Muito mais alta. E quando Jonas girou lentamente para olhar atrás de si. Toque. 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 Dessa vez, as batidas vieram da porta do quarto. Jonas não se moveu. O som continuava ali, vindo do teto, insistente. Toque. 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 3 batidas pausadas, calculadas. Como se algo estivesse esperando uma resposta. Ele não queria responder. As batidas cessaram. O silêncio se arrastou pela escuridão. Jonas sentiu o peito subir e descer em respirações rasas, quase inaudíveis. A pressão no ar era sufocante. E então, algo começou a se arrastar. Era um som úmido, viscoso. Um deslizar lento, como se alguma coisa estivesse rastejando pelo teto bem acima dele. Jonas recuou um passo. A madeira rangeu sob seus pés. O som parou. Seu coração bateu tão forte que ele sentiu na garganta. E então, veio o sussurro. Baixo, rouco, dentro da sua cabeça. Eu sei que você está acordado. Jonas sufocou um grito e se virou, indo direto para a porta. Suas mãos tremiam quando segurou a maçaneta, mas algo estava errado. A porta não se mexia. Era como se estivesse trancada por dentro. Ele puxou com mais força. A madeira não cedia. E então, bem ao lado de seu ouvido. Não precisa ter medo. Eu já estou aqui.
Jonas girou o rosto no impulso, mas o quarto estava vazio. Nada. Apenas a penumbra e a sensação insuportável de que algo o observava de muito perto. Ele tentou controlar a respiração. Precisava sair dali. O celular. A lanterna. Pegou o aparelho com os dedos suados, deslizou pela tela e ativou a luz. No mesmo segundo em que o feixe iluminou o teto, algo caiu do alto. Jonas viu apenas um borrão branco e esguio, descendo em velocidade absurda. E então, a luz do celular se apagou. O quarto mergulhou na escuridão absoluta. Jonas sentiu um impacto seco no peito e caiu para trás, batendo contra o chão. Algo estava em cima dele. O ar ficou gelado, pesado, como se fosse sugado para fora do ambiente. Seus olhos tentaram se ajustar à escuridão, mas tudo que via era um vazio sufocante. O peso sobre seu corpo não era físico. Era algo pior. Então, uma voz sussurrou perto demais do seu ouvido. Eu estava te esperando. Jonas tentou gritar, mas sua garganta não obedeceu. O ar parecia fugir de seus pulmões. Algo invisível pressionava seu peito, prendendo no chão. E então, um silêncio. O peso sumiu. O quarto voltou a estar vazio. Jonas engasgou ao recuperar o ar e rolou para o lado, tentando se levantar. Seu corpo tremia descontroladamente. Ainda estava ali. Lentamente, pegou o celular do chão e pressionou o botão de ligar. A luz voltou, fraca, oscilante. Ele apontou o feixe para a porta. E seu estômago afundou. A porta, antes trancada, agora estava aberta. Uma fresta escura, como uma boca esperando para engoli-lo. Ele não queria atravessar. Mas ficar ali era ainda pior. Cada passo em direção à saída era pesado, como se o chão quisesse puxá-lo de volta. Ele segurou a maçaneta e a abriu por completo. O corredor do prédio estava deserto, iluminado apenas pelas lâmpadas fracas do teto. Jonas saiu do apartamento, o coração disparado. A porta rangeu ao se fechar atrás dele. Ele deu um passo à frente, então parou. O silêncio era absoluto. Nenhum som de tráfego, de vizinhos, nada. Foi então que ele percebeu. O prédio não estava apenas silencioso. Ele não estava no prédio. O corredor onde se encontrava não era o do seu andar. As paredes eram altas, úmidas, sem janelas. O chão era de concreto frio. Não havia portas, apenas um longo caminho que se estendia até onde a luz não alcançava. E no final desse corredor, alguém estava parado. Alguém alto demais. Alguém que não deveria existir. A respiração de Jonas travou quando a silhueta deu um passo à frente. A voz voltou, vinda de todos os lados, baixa e risonha. Agora você está acordado. Antes de irmos para o último relato do dia, se você chegou até aqui e gostou, me conta nos comentários qual foi sua história preferida junto com um emoji de foguete. Agora bora fechar o vídeo com chave de ouro. Trabalhar no turno da noite no Hospital Psiquiátrico São Gregório nunca foi fácil, mas para Elias, enfermeiro há 8 anos, aquilo já fazia parte da rotina. Ele aprendeu a lidar com os gritos esporádicos, os pacientes que falavam sozinhos, as sombras que se moviam no canto do olho apenas para desaparecer quando olhava diretamente. Coisas da cabeça, ele sempre dizia. Mas o paciente 113 era diferente. Ele chegou transferido de outro hospital, sem histórico familiar, sem parentes conhecidos. Não tinha nome, apenas um número. A papelada dizia que ele sofria de um quadro grave de esquizofrenia paranoide. Não falava com ninguém, não comia direito e passava horas encarando o teto. Até começar a falar com Elias. Na primeira vez, foi um murmúrio enquanto ele trocava os lençóis da cama. Você já sonhou comigo? Elias parou. Olhou para o paciente. Ele não desviou o olhar. Tinha olhos fundos, vazios, como se algo dentro dele estivesse ausente há muito tempo. O que? Elias perguntou. O paciente sorriu. Você vai. Depois disso, tudo começou a piorar. Elias tentou ignorar. Pessoas internadas ali diziam coisas estranhas o tempo todo. Mas o paciente 113 não era como os outros. Nas noites seguintes, ele começou a sussurrar enquanto Elias passava pelo corredor. Não eram palavras, mas algo pior. Eram sons que pareciam vir de dentro da própria cabeça de Elias. Ele passou a sentir um desconforto crescente sempre que entrava no quarto 113. O ar ali era diferente, mais denso, como se algo invisível estivesse presente, observando. O paciente agora o esperava acordado, sempre olhando diretamente para ele. Eles estão me dizendo que você já sente, Elias.
O que? Ele perguntou, tentando soar impassível. O paciente sorriu, revelando gengivas pálidas. A coisa rastejando atrás de você. Elias girou o pescoço no mesmo instante, o coração acelerado. O quarto estava vazio. Mas ele sentiu aquela sensação de algo atrás dele. Na noite seguinte, os monitores cardíacos do hospital falharam simultaneamente. Todos os alarmes dispararam de uma só vez, assustando enfermeiros e pacientes. Elias correu até a ala onde ficava o 113 e o encontrou em pé, no meio do quarto, encarando o teto. Eu avisei. No dia seguinte, o paciente parou de falar. Mas Elias começou a ouvir. O corredor parecia respirar quando ele passava. Passos ecoavam atrás dele, mas nunca via ninguém. O reflexo no vidro do posto de enfermagem o mostrava se movendo um segundo atrasado, como se sua própria imagem estivesse hesitante em acompanhá-lo. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. E então, o paciente 113 morreu. Sozinho. Sem motivo aparente. O coração simplesmente parou. Mas algo mudou em Elias naquela noite. Elias não dormiu após a morte do paciente 113. A equipe médica confirmou o óbito às 3h42 da manhã. O corpo foi levado para o necrotério, e o quarto 113 ficou vazio. Mas a sensação continuava lá. Nos dias seguintes, Elias sentiu que algo dentro dele havia mudado. No começo, eram apenas lapsos. Ele piscava e, por um instante, tudo ao seu redor parecia deslocado. Como se o hospital não fosse o mesmo. Como se o mundo tivesse dado um pequeno salto no tempo. Então vieram as vozes. No meio da noite. Dentro de sua cabeça. Ele as reconheceu. Eu te avisei, Elias. Os reflexos no vidro começaram a se atrasar mais. Primeiro 1 segundo. Depois 2. Então, eles começaram a se mover antes dele. No refeitório, a colher em sua mão caiu no chão, mas ele viu sua imagem no vidro segurá-la por 1 segundo a mais, como se sua versão refletida estivesse deliberadamente ignorando o que acontecia no mundo real. Na terceira noite, acordou em casa com algo sussurrando em seu ouvido. Mas ele estava sozinho. O quarto estava escuro, mas no canto. Algo se moveu. Rastejando. Elias se levantou num pulo, ligando o abajur. Nada ali. O quarto estava vazio. Mas quando olhou para o espelho do guarda-roupa, sua imagem ainda estava deitada na cama. De olhos abertos. Sorrindo. Elias correu para o banheiro, lavou o rosto, respirou fundo. Ele estava perdendo a cabeça. Mas quando ergueu os olhos para o espelho, o reflexo não se mexeu. Ele piscou. A imagem ainda o encarava. Os olhos ligeiramente errados, como se algo mais estivesse dentro dele agora. Agora é a sua vez. E então, o reflexo sorriu. Elias não sorriu. Mas no vidro, seu reflexo virou a cabeça para o lado de forma impossível e murmurou. A coisa rastejando atrás de você. Ela já entrou. A luz piscou. Elias abriu a boca para gritar. E o vidro se estilhaçou. E então, amigos do Medo Noturno, gostaram dos relatos? Algum te chamou mais atenção? Me conta aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Estaremos aqui todos os dias. Espero por você aqui. E para vocês não ficarem muito ansiosos até o próximo vídeo sair, vou deixar aqui na tela 2 outros relatos que eu sei que vocês irão gostar. Aproveitem e me deem o feedback de vocês. Fui.